Olá, minha gente, graça e paz seja com você. Obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe a sua casa de uma maneira abundante, onde quer que você esteja agora nesse momento acessando o vídeo. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, eu não sei que horas você está acessando, mas o meu muito obrigado e eu quero pedir você que faça a sua inscrição, você que é novato aqui no canal. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de apresentar o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo da lição, Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Sugiro para uma melhor compreensão do assunto que você faça a leitura de Efésios capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, para que você tenha condição de melhor compreender o assunto abordado nesta lição de número 8. Nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja e isso não há nenhuma dúvida para nós. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre esse edificador. Os santos profetas aqui fazem uma referência aos profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos, todo mundo já sabe que é a turma do Novo Testamento, que fazia parte da liderança da igreja primitiva no Novo Testamento. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo então formou a igreja. O apóstolo Paulo compara um edifício em construção, capítulo 2 e versículo 21, que é a pedra angular dessa edificação, que é Cristo. O fundamento então sendo a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. No primeiro tópico da lição, fazendo aqui uma lembrança a respeito do templo dos judeus em Jerusalém, um edifício espiritual. Esse templo era exclusivo do povo de Israel, como sendo povo de Deus, conforme se lê no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. Havia uma proibição de estrangeiros acessarem o templo pela inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Já expliquei numa aula anterior o que era os judeus, o que eram os gentios. Os judeus, todo aquele descendente de Israel, descendente de Abraão, nascidos em qualquer lugar do mundo, é uma raça, e os gentios é qualquer outro que não é descendente de Israel, descendente de Abraão. Então havia essa proibição de acessarem o templo, era o povo exclusivo de Deus, o povo de Israel, e então havia todo esse problema dessa inimizade, como já foi abordado numa das lições anteriores. Agora, ao reconciliar ambos os povos, tanto judeus quanto gentios, Cristo agora trouxe um novo conceito do que é santuário, e Paulo faz essa apresentação. Os que pertencem a Cristo são comparados agora como um edifício onde Deus habita, fazendo um complemento aí no texto que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48, Atos 17 e 24. Agora a habitação de Deus nessa nova aliança se torna o corpo dos crentes, o corpo dos salvos. Então, ou seja, Deus habita por meio do seu Espírito Santo em mim e em você que recebeu a Jesus como Salvador. Isso independente de ser judeu ou gentil. Qualquer pessoa que recebe Jesus como Salvador da sua vida, ele torna-se templo e morada então de Deus. Não mais Deus agora habita em um templo como era o caso do templo exclusivo em Jerusalém. Agora o templo sou eu e você, somos nós a sua morada. Que coisa fenomenal, não é mesmo? No segundo subtópico, no terceiro subtópico aqui, sobre a pedra angular, fazendo uma referência à arquitetura antiga, essa pedra que era
posta no canto da construção para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura. O que Paulo está dizendo aqui, indicando então, é que Jesus é essa pedra angular, remontando então a profecia messiânica de que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118 e o versículo de número 2. Então Jesus é essa pedra principal, é nele que a igreja está firmada. Ele é essa rocha firme que traz segurança, que traz ligamento. Ele é essa pedra angular então. Portanto, a pedra desse novo santuário é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos mártires da fé, nenhuma pessoa, por mais piedosa que seja, tem essa qualidade, esse aspecto. Ele é a única. Não é sobre Pedro, não é sobre Paulo, não é sobre João. É sobre Jesus que a igreja está edificada. Ok? Então o que você precisa guardar aqui desse primeiro tópico da lição é que em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os salvos são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal, onde a igreja está firmada em cima dessa pedra que é o Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico da lição, apóstolos e profetas, ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá por parte. Esse tema aqui é um tema muito polêmico, discutido, se existe ainda o ministério apostólico, se não existe, alguém tenta de alguma maneira fazer a sua interpretação de acordo com o jogo do entendimento denominacional. Eu só quero lembrar a você de que uma regra básica para a interpretação de um texto é que você ou interpreta todo o texto de maneira figurada ou você interpreta o texto de maneira literal. Você não pode dividir o mesmo texto, o mesmo verso, colocando como que uma metade é literal e a outra metade é figurada, apenas uma expressão de linguagem, tá certo? O texto diz que ele mesmo deu uns para, e no meio desses que ele deu, de doutores, profetas, mestres, ele deu também para apóstolo. Ou você interpreta isso de maneira literal, todo o verso, ou você interpreta isso de maneira figurada, todo o verso. Não dá para você dividir isso em duas partes, apenas esse versículo aqui para atender um entendimento denominacional. Eu estou dizendo aqui de uma regra básica de interpretação que você aprende isso em um curso básico de teologia que você vai fazer, tá certo? Então o conceito básico de apóstolos, que é uma palavra do grego que é usado, que tem um significado como enviado ou mensageiro, é centrado então nessa missão de Cristo, que é ir pregar o evangelho, de espalhar as boas novas de salvação ao mundo. Então os apóstolos, eles tinham essa missão, pregar a sua palavra, pregar a palavra de Deus, e eles tinham esse propósito, esse ministério de instruir a igreja. Então, ou seja, não era uma doutrina específica deles. Eles receberam isso de Deus, receberam isso de Jesus e automaticamente eles ensinavam a igreja, tá certo? Então é sobre essa doutrina ensinada pelos apóstolos que o texto de Paulo está indicando aqui, tá certo? Para isso ficar melhor, embora não possa desassociar a pessoa do ofício que ela ocupa, o que os apóstolos ensinavam, na verdade, era as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina, o ensino diretamente de Cristo e eles passavam isto para a igreja primitiva, tá certo? Sobre os apóstolos, aqui fica um conceito aqui dentro da lição, porque a denominação que a editora da revista faz parte, não há esse entendimento de que a igreja primitiva tinha profetas, embora
há um entendimento de que há, sim, na igreja primitiva e nesse tempo também, alguém que exerça uma função que tem o dom de profecia. Mas esse ministério profético não tem dentro da denominação que a editora faz parte. Aí ficou um pouco confuso aqui para mim quando eles definiram aqui a palavra grega para apóstolos, dizendo que significa proclamador, intérprete da revelação divina, e aí vem o que não ficou claro para mim, porque haja vista, como eu repito, o entendimento denominacional não tem essa percepção do ministério profético na nova aliança, e eles colocaram que a ordem da frase apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então, acabo aqui, de certa maneira, contrariando o próprio conceito denominacional, admitindo aqui agora, então, na revista, a existência dos profetas ou de alguém com ministério profético no Novo Testamento. Mas isso não é regra geral, ou pelo menos não era regra geral do entendimento denominacional, tá certo? Mas o que você precisa saber desse tópico 2 aqui da lição é que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Seja testemunho dos profetas, como sugeriu aqui, que aí de maneira surpreendente para mim, no Novo Testamento, ou os profetas também que testemunharam a respeito da vinda dele no Antigo Testamento. Para o tópico 3 da lição, edificados para a morada de Deus, vamos ver aqui sobre o edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce no capítulo 2, versículo 21 da carta de Paulo aos Efésios, que é o nosso texto que estamos estudando. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do salvo. Assim como todas as partes do edifício necessita estar em harmonia, o crescimento da igreja também necessita de que tudo esteja devidamente ajustado em Cristo Jesus. A partir do momento que qualquer coisa na organização da igreja estiver em desajustes com aquilo que Jesus ensinou, isso com certeza vai dar muito errado. Nessa caminhada, então, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Essa colocação aqui é interessante demais, porque você não vê, você não deve medir a questão da espiritualidade de alguém, você não deve medir se alguém está devidamente edificado em Cristo pela manifestação dos dons espirituais. Você percebe que alguém de fato está edificado em Cristo ou não a partir da manifestação do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que vai evidenciar na prática se a pessoa de fato se converteu ou não, e não a manifestação de algum dom espiritual. Já sobre o templo santo do Senhor, a palavra usada aqui indica a questão do recinto interior do templo, ou seja, o lugar onde apenas o sacerdote podia entrar para ter um encontro com o Senhor, para ter um encontro com Deus. Agora, nessa nova aliança, como resultado de desfrutar dessa comunhão plena com o Senhor, cada salvo recebe o livre acesso à presença do Pai. O que era apenas um privilégio do sumo sacerdote na antiga aliança, agora passa a ser um privilégio de todo aquele que recebe a Jesus como Salvador. Ele torna-se templo e morada do Espírito e passa a ter acesso livre à presença de Deus, sem passar por mais ninguém. É por Jesus Cristo apenas. Eu não preciso de nenhum outro mediador para que isso aconteça, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Então, a partir do momento que eu recebi a Jesus como Salvador, automaticamente eu passo a ser
templo e morada do Espírito e passo a ter livre acesso à presença de Deus sem pegar fila e nem passar por mais ninguém. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao templo e também ao tabernáculo. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima com o Senhor. Portanto, agora no Novo Testamento, isso tudo mudou. Cada cristão, cada salvo é um templo e morada de Deus, bem como toda a igreja formada, quer por judeus, quer por gentios. Então, ou seja, ele habita em nós individualmente, como pessoas individuais salvas, e habita também na igreja formada por gentios e por judeus. Isso aqui nós estamos falando de pessoas e não estamos falando de templos, de construção, de parede, nada disso. O que você precisa guardar aqui desse tópico 3 da lição é que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo e morada do Senhor Jesus. A comparação da igreja como um edifício em construção indica que estamos em um processo de aperfeiçoamento até que cheguemos à unidade da fé, como diz o próprio texto de Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Jesus, ela não pode ser substituída por ninguém e nem por nada. É nele que a igreja é edificada, que a igreja é construída. Ele é o alicerce inabalável. À medida que a igreja está edificada nele, com certeza a igreja também jamais será abalada. É por isso que ele mesmo disse que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a sua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado você por estar aqui mais uma vez. Verifique ou faça a sua inscrição no canal. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.